Fala pessoal, beleza? Gabriel aqui e hoje a gente vai começar um novo quadro, digamos assim, aqui no YouTube, que é eu vou reagir a alguns vídeos, a algumas coisas que vocês mandaram, alguém me mandou ou que eu mesmo achei legal e pensar como que a gente pode recriar, né? Eu não vou recriar um vídeo inteiro, vai ser só alguns conceitos, uma cena ou outra. E eu queria começar aqui com um canal que eu acho que é o que está fazendo isso melhor aqui no Brasil. Antigamente eram os webdocs do Daniel Penin, mas hoje eu vejo que esse Abraham, ele tá fazendo uns webdocs muito interessantes. Eu não vou falar nada sobre o conteúdo em si, tá? O conteúdo é o de menos. A gente vai falar aqui sobre o vídeo. Eu não sei se eles têm aqui quem que fez os créditos, mas com certeza se procurar, deve ser o pessoal aqui que cria. Mas vamos lá. Eu vou ver só um trechinho do vídeo, aí eu vou pausando aqui, comentando e o que eu achar pertinente, beleza? Dizem que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade completamente doente. É por isso que louco costuma ser o adjetivo dado a. Tá, aqui eu acho que eu vou dar uma puladinha, porque aqui é até que simples de refazer isso, né? Você pega aqui um stock footage normal e com esse stock footage você coloca um videozinho, né? Aqueles que E enxergam. coloca aqui um efeitinho de brilho. Isso é relativamente bem fácil de fazer, né? Acho que nem faz sentido recriar. Eu quero Que pegar, ninguém. eu quero pegar aqui uma cena mais complexa pra gente recriar. Ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. Essa fala é icônica, né? Mas, ó, aqui dá pra falar um negócio legal. Eu acho que vou até diminuir um pouquinho o vídeo, o áudio, pra gente comentar em cima. Esse aqui é legal porque é uma transição, se vocês repararem, vou deixar mudo aqui. Se vocês repararem, é uma cena muito simples, cara. Tanto que se você deixar mudo, fica até sem graça. Mas olha o tanto que o sound effects aqui tem importância. Olha a diferença dele, desse vídeo mudo. Cara, é só fade, tá vendo? Não tem graça nenhuma essa cena, digamos assim, só em questão de motion. Não tem complexidade nenhuma. Mas se você coloca o sound effects, é outra parada, olha que interessante. Então, é algo que eu até peco às vezes, eu preciso investir mais em sound effects, porque dá uma atmosfera pro vídeo. Mas vamos lá, eu acho que tá chegando numa das transições que eu quero recriar aqui. Cara, essa transição que aqui a gente vai recriar, tá? Essa transição tá muito massa. A imagenzinha gerada por AI, né? Com o título. E aí acho que agora é um slide com várias cenas. Vamos recriar essa cena aqui, porque isso aqui é muito legal. Vamos voltar. Ó. Então, uma cena para outra, ele só fez, acho que um fadezinho básico. Agora, essa câmera 3D que é o bicho. Cara, bem legal. Vamos recriar essa parada aqui, que eu acho que é o que a gente mais pode tirar aqui de interessante. Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer até um corte seco para a gente não perder muito tempo aqui. Eu vou recriar essa imagem, uma imagem semelhante a essa aqui com AI, porque eu não quero simplesmente pegar essa imagem, porque já tem muito VFX aqui em cima, tá vendo? Tá vendo que aqui as bordinhas são bem borradas para dar uma profundidade, tem muita partícula animada, tem muito flash, tem muita coisa aqui envolvida. Se eu tirar um print, eu acho que a gente perde esse efeitinho, sabe? Então o que eu vou fazer? Vou recriar aqui e já eu volto com umas 2 imagens de IA, beleza? Então eu já pedi aqui para ele fazer uma imagem no ChatGPT mesmo, que o ChatGPT tem um Dolby. E uma dica que eu dou para vocês fazerem essas transições meio 3D com AI é nunca pega a imagem assim, ó. Tá vendo que assim ele tá num canto? A gente tem que ser meio, as camadas tem que ser, digamos que retas, né? Uma na frente da outra. Se ficar de ladinho, vai ser muito difícil criar profundidade. Então olha a referência original. Só tem no máximo, aqui dá pra ver, né? No máximo tem uma paredinha do lado, mas é tudo numa foto de frente, né? Não é igual aqui, que eu tô no meu cenário, que é de lado. É ruim, evitem as quinas. Então eu pedi aqui, ó, tá meio de lado. Faz de frente. Ele fez de frente e até que gerou essa imagem aqui com a janela aberta.
Eu só não gostei muito desse magenta aqui, mas isso a gente tira no Photoshop rapidinho. Então eu vou partir com essa imagem e eu já pedi para ele criar uma imagem aqui, tipo uma criancinha, para a gente fazer a transição, né? Essa transição para essa criancinha aqui. Então bora lá, eu vou abrir aqui, vou copiar essa imagem aqui, já vamos para o Photoshop. No caso, eu acho que essa imagem, vamos ver a qualidade dela. Ó, ela é quase para fazer Full HD, tá? Quase 1920. Como aqui a gente está no tutorial, eu acho que dificilmente vai dar problema a gente fazer uma imagem um pouquinho menor. Você pode tentar dar um upscale se você usar o DALL-E, mas aqui eu achei que tá de boa. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu não manjo muito de Photoshop, tá? E na hora que eu for fazer as coisas eu vou dar uma aceleradinha. Mas aqui eu acho que eu vou tirar esse magenta, eu vou dar uma azulada nos magentas, ó. Aqui quem manja de Photoshop deve estar achando feio o que eu tô fazendo. Mas eu sei fazer, mas não sei se a gente mexe nisso. Se eu mexo aqui nos magentas, se eu mexo aqui nos azuis. Vou tirar só a saturação, tá bom, beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Você tem que planejar mais ou menos os planos que você vai fazer. Basicamente aqui são dois objetos. Esse senhor aqui, né? Então eu vou remover ele. Vou usar essa ferramenta aqui de selecionar o objeto do próprio Photoshop. Eu não vou fazer a melhor máscara do mundo. Eu vou selecionar eles juntos, tá vendo? O único problema que deu aqui é que a seleção eu vou fazer aqui no olho. Eu não vou fazer a melhor máscara do mundo, porque a gente tá aqui num videozinho só de brincadeira, né? Mas aí você usa todas as suas técnicas de Photoshop que você sabe e tal, para recriar. Então aqui já tem essa máscara, tá bom. Então vou dar aqui uma cópia e tirar a máscara aqui. E agora a gente tem que preencher isso aqui com AI, né? Então a gente tem que tirar esse senhor. Então vamos selecionar aqui ele. E aí eu vou expandir aqui a seleção. Expandir aqui uns 10, vai. E a gente bota para remover com AI. E cara, isso aqui antigamente era muito trabalhoso de fazer. Meu Deus, era muito trabalhoso de fazer na mão. Essa AI do Photoshop é um sonho. Vamos ver se ele já vai gerar de primeira. Às vezes já gera de primeira sim, quando você quer remover o objeto. Opa, perfeito, cara. Eu acho que ficou perfeito aqui. Só quero ver qual janela. Ah, essa janela tá mais retinha de todas, então beleza. Então já criamos aqui, eu posso dar uma mesclada. Então agora já estou com os dois objetos aqui totalmente dependentes para a gente fazer o efeito 3D, tá? Outra coisa que eu vou aproveitar para fazer aqui também, essa janela está aberta, mas tem outra coisa aqui. Eu acho que eu vou dar uma corrigida aqui, porque não está fazendo sentido essa janela. Eu queria que ela fosse igualzinho a da esquerda, sabe? Vamos ver se eu fizer isso aqui, ele já entende que é para ficar igualzinho da esquerda, certo? Se ele entender, maravilha. Aê! Aí, bonitinho. Ó, tá, ficou bem parecido. O máximo que a gente poderia melhorar é esse negócio aqui, que eu não sei por que sobrou. Aí o que a gente vai fazer depois? Depois de gerar isso aqui, a gente vai recortar. Porque a gente vai colocar um novo fundo lá atrás. Então, vai ter uma nova imagem lá no fundo. Que eu acho que... Deixa eu pensar aqui o que pode ser. Vamos recortar só, né? Então aqui eu vou fazer uma seleção normalzinha. Vou fazer até uma seleção meio bruta, tá? Porque como eu falei para vocês, aqui a gente quer fazer só um tutorialzinho. E aí você faz com todo o cuidado do mundo, obviamente. Corto aqui, aí eu vou dar acho que eu vou dar só uma leve esfumaçada assim, ó. A suavizar, difundir. Eu vou colocar uma difusão de uns... 1 pixel, vai. Só pra ficar esvoaçado, pra ter esse efeito aqui, ó. Que aí agora tá aberto, tá vendo? Se eu colocar qualquer coisa lá no fundo, ele vai colocar. Então, por exemplo, se eu colocar um céu, né, alguma coisa assim, ele vai ter um efeito. Tanto que, se eu pegar aqui das imagens que a gente gerou, tem até essa atmosfera assim. A gente pode até pegar mais ou menos essa atmosfera aqui e pedir. Vamos pedir aqui. Ó, então ele deu um céu aqui, meio azulado. Eu curti. Eu acho que vai encaixar bem, porque ele tá com um brilhinho bem no meio. Então, eu acho que vai combinar muito bem se a gente colocar no fundo, ó. Tá vendo? Eu acho que a única coisa que não vai combinar tanto é esse brilhão azul. Talvez deveria ser mais pra cá, assim, né? Ó. Aqui tá combinando. Tá vendo? A gente pode até colocar um
um brilhinho azul no meio. Vamos fazer isso, ó. Pegar a cor aqui esse azulado aqui, né? Bem esse azulzinho fraco. E a gente tem que colocar um brilhão assim em cima da imagem. Ó. Vou criar outra camada só pra gente ter controle melhor. Aí, ficou interessante, tá vendo? Que aí deu uma ambientização. Quando ele der o zoom, vai ficar esse fundo aqui, né? Eu acho que a gente já pode até voltar para a imagem que estava antes. Que aí ele vai encaixar. Não, perfeito. Então, tá vendo que a gente encaixou aqui um fundo com esse brilhinho e tal? Eu acho que encaixou legal. Agora vamos... Eu acho que isso aqui eu posso mesclar. Ou eu vou agrupar, né? Porque às vezes a gente quer controlar esse nível de brilho. Às vezes a gente quer colocar uma opacidade de 50, 40. Então vamos colocar aqui o brilho. Aqui é o nuvens. E aqui é o fundo. Porque aí quando a gente mandar isso aqui pro After Effects, isso aqui vai virar uma pré-comp. Então é bom a gente ter pré-comp assim, né? Esse aqui eu vou transformar num objeto inteligente. E esse aqui eu também vou transformar num objeto inteligente. Beleza? E pronto. Aqui é o homem. Aqui é o cenário. E aqui é o fundo. Só com isso aqui a gente consegue recriar bem legal aquele efeito 3D. E a gente também tem que fazer a transição para aquela criancinha, né? Vamos fazer isso? Eu acho que eu vou colocar tudo no mesmo arquivo Photoshop, porque isso facilita a vida. A única coisa que não tá tão boa aqui é essas imagens não estão se encaixando. Aqui tá com muito aqueles tons magentas, né? E como eu disse, mas esse aqui tá bem cinza. Mas tudo bem, isso aqui é o de menos, é só um elemento figurativo. E aí o que ele faz, vamos ver aqui o vídeo de referência. O que ele faz é uma máscara assim, ó, meio queimando, tá vendo? A gente pode fazer isso até que fácil, nativo no Photoshop, mas eu prefiro pegar uma imagem, então eu vou pesquisar alguma imagem disso aqui pra gente servir de base, tá? Eu acabei fazendo essa imagem por AI mesmo, e eu acho que funcionou legal. Vou começar a usar mais isso. Então a gente pega aqui, e eu só quero esse padrãozinho, sabe? Essa curva. Então o que eu vou fazer? Vou tirar todo esse fundo, eu acho que se eu usar esse removedor de fundo aqui, ele já resolve, vamos ver. Ele já resolveu. E aí, eu quero só a máscara, sabe? Ó, vou jogar a mesma máscara aqui e, pô, teve um efeito legal. Acho que foi exatamente isso que eu precisava. Só vamos mexer na máscara em si, que a máscara, acho que ela tem que ser mais ou menos assim. Tem que cobrir a tela inteira. Da hora. Então, aqui, já tem aqui, eu vou, sei lá, acho que eu vou converter isso aqui em um objeto inteligente, ou eu vou deixar com a máscara mesmo, porque às vezes a gente pode animar a própria máscara em si, né? Mas, ó, o menininho, ele vai ficar meio que no canto aqui. Na verdade, eu vou deixar ele aqui, tá? Então, esse aqui é o menino. Só vou deixar ele oculto, porque a gente vai fazer ele para encaixar a transição, sabe? Ele vai ser o elemento de fazer uma transição. Vamos lá? Eu acho que aqui já está suficiente. Eu vou salvar aqui e mandar para o After, beleza? Então eu estou aqui com a minha composição no After. E a única coisa que eu tenho que adicionar aqui é que tem um textinho na referência. Estão vendo? Eles estão com muito efeito aqui. Tem chanfro, tem drop shadow. Isso aqui a gente não vai adicionar. Porque isso aqui é facinho, é layer style. É só porque eu quero ter a referência certinho. Então o que eu vou fazer? Vamos criar um texto aqui, esse 2030. Que ele é mais ou menos desse tamanho assim. E eu vou transformar ele também numa pré-comp. Porque ele tem mais textos, é melhor trabalhar no 3D. Quando você mistura texto e 3D, eu prefiro o pré-comp. Esse aqui, deixa eu ver a referência. O que ele escreve? Um dia depois do apocalipse. Um dia... Textinho menor aqui. E beleza. Tem algo aqui. Só que aí, qual que é o lance? Também tem um texto que fica lá no fundo, né? Ó, então ele tem um textinho aqui. Que ele vai tirando o zoom. Aos pouquinhos. Até chegar nisso. Não, beleza. Então a gente também tem que fazer um elemento lá no fundo. Eu vou fazer só um texto normal e a gente vai mexer muito com a distribuição dos elementos. Eu ainda não vou aplicar o 3D,
Porque o ideal é a gente ter outra... A gente já criar tudo e depois aplicar o 3D, ao invés de ficar enfiando o objeto 3D no meio, né? Então eu vou criar, provavelmente é um textinho, vou botar aqui só cena 1, né? Que vai estar lá dentro da janela, tá vendo? Entre o cenário e o fundo tem esse textinho. Também posso transformar isso aqui em pré-compor, se a gente quiser. Aqui é a cena 1. E beleza, eu acho que agora a gente pode aplicar o 3D, certo? Agora eu vou aplicar o 3D aqui, o Parallax. E para quem não sabe, o 3D ele distribui todas as camadas automaticamente, tá vendo? Então, ele já faz toda essa distribuição pra gente. E vamos recriar esse efeitinho, cara. Eu acho que aqui distribuiu as camadas até que muito, mas qual que é o legal do Parallax? É que a gente pode mexer os objetos para frente ou para trás e ele mantém a proporção da composição original, como é que vocês podem ver aqui, né? Você não precisa ficar distribuindo. Então, provavelmente, eu vou jogar esses objetos todos para trás um pouquinho, ó. Então, cenário, aqui, porque eu não quero dar tanto zoom out, porque se eu der zoom out, ó, reparem que eu posso mexer aqui no eixo Z. Se eu der muito zoom out, o fundo vai ficar meio... Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. O fundo vai ficar meio esquisito, vai ficar muito grande. Então, eu dei uma distribuída aqui, mas isso é mais ou menos no olho, né? Mais ou menos no feeling. Mas vamos criar aqui os keyframes, que eu acho mais fácil a gente criar os keyframes, né? Então eu vou criar aqui a cena final. É isso aqui. E aí a câmera tem que vir mais ou menos da janela, né? Então, mais ou menos aqui entrando na janela. Massa. E aqui, ó, ele já até foi para nossa cena 1. Só que ela ficou muito grande. Eu acho que eu vou dar uma boa diminuída nessa cena. Pra gente encaixar aqui como a cena original. Então, cena 1. Porque a gente tem mais controle. Ó, vamos colocar aqui. Eu acho que assim faz sentido. Quase encostado no fundo, tá vendo? Agora, a gente tem a nossa cena 1, que é onde ele está com um zoom final. E quando ele dá esse zoom out, ele fica lá no fundinho, tá vendo? Que fica certo. Então, a gente pode animar um texto aqui, pode animar qualquer coisa. Eu acho que o único problema que está acontecendo é esse brilho. Esse brilho que está muito forte. Então, o que que eu vou fazer? Essa animação de zoom, eu vou começar ela depois de 1 segundo mais ou menos, tá vendo? Assim. E aí, nesses primeiros frames, eu vou deixar esse brilho aqui meio apagado, assim. Ou eu posso colocar esse brilho, eu vou fazer melhor ainda. Olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar esse brilho nessa cena 1, ó. Que aí ela vai servir... Não sei. Bom, tô testando aqui, tá, gente? Eu não tinha preparado essa cena. O vídeo é mais ou menos para ir recriando. Então eu vou colocar esse brilho, eu só vou apagar ele. Eu vou acender ele depois de um tempinho. Então, eu vou colocar a opacidade dele aqui em 100 e aqui em 0. E aí no começo, ó, vai ficar essa cena assim, acendendo, tá vendo? Então, cena 1. E aqui tá sem nenhum easy, né? Nenhuma suavização. Mas a gente vai fazer a suavização bonitinho. Vamos fazer isso já? Então aqui, vou fazer aqui uma suavização. Vamos usar os presets do Keys. Vou fazer uma suavização de boa. Para ele ir acendendo. Então, ó. Ele acende assim. E eu quero que ele acenda enquanto tem a transição. Então, 1 segundo é quando dá o zoom, certo? Então, ó, 1 segundo. Aí, ó, ficou um efeito bem melhor. E aqui eu acho que eu também vou botar uns 60. Então, e quando a gente colocar o wiggle da câmera, vai ficar bem melhor. Aqui eu vou estender bastante a nossa cena, porque ela é longa, eu vou deixar ela com 5 segundos. Então, e aqui esse brilho eu acho que eu vou deixar ele bem longo também, ó, para ele ir acendendo bem aos poucos. Então vamos ver, ó. Ele acendendo bem aos poucos, ó. Pô, tá ficando legal. Tá ficando da hora. Então tem aqui a cena 1. A cena 1 é só para representar, certo? Então seria qualquer texto aqui. Seria o título do vídeo. Então, qual que é o título do vídeo mesmo?
Esse aqui, ó, o louco que viu o futuro. Vamos colocar aqui. Acho que eu vou quebrar a linha aqui, né? E beleza. Então, temos aqui a primeira cena. A gente pode diminuir ela para encaixar. E aí coloca o que você quiser, porque aqui é uma cena completa, tá? Você pode fazer animação, colocar o objeto que for. E aí ele vai fazer essa transição e vai apagar. Aí você pode até tirar a opacidade dessa cena, né? Então, no momento que isso aqui estiver apagando, essa cena também pode apagar, se você quiser. Vamos fazer isso aqui. Então, essa cena, né? Mais ou menos aqui eu acho que ele também tem que dar uma boa apagada. Então aqui vamos dar o mesmo easy. Aê, tá ficando efeitinho legal. Então, look que o futuro e tal. Essa cena aqui não ficou legal, o título assim, teria que mexer mais no design. Mas o importante é a câmera 3D, olha o tanto que ela ficou com um efeito interessante. Para aumentar a profundidade, eu vou deixar esse cara mais pra frente ainda. Porque aí ele vai chegar depois, ó, tá vendo? Aí ficou legal. Outra coisa que a gente pode fazer também, que eu acho que é muito importante, é adicionar um wigglezinho para dar aquela ambientização, né? Só que esse wiggle eu vou adicionar só um pouquinho e eu vou mexer a animação um pouquinho para frente para não ficar aquelas rebarbas do wiggle, né? Então, ó, o wiggle bem delicado, cara. Eu vou colocar tipo só um 5 aqui e também aqui na rotação. Só algo de boa, uns 2, sei lá. E essa mesma frequência aqui. Vamos ver. Ó, o wigglezinho já vai ficar com um negócio interessante. Legal, legal. Já tá com essa ambientização. Aqui ele tá só flicando. Acho que é bug visual do After. É bug visual do After. Só pra variar. Beleza. Agora que a gente já fez toda a base, o que eu acho legal para fazer essas ambientizações? É você colocar alguns efeitos em cima disso. Então, por exemplo, um efeito que eu curto muito é o Lens Blur. É aquele blur nos cantinhos, sabe? Como que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de fazer assim. Eu posso colocar até após o vídeo. Vamos fazer isso aqui? Então eu vou pegar toda essa nossa composição e eu vou colocar um tratamento final aqui no final do vídeo, depois que tudo for aplicado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma camada aqui. Vou criar aqui uma camada de shape. Aí eu vou colocar esse efeito aqui, ó. Solid Composite. Para ele virar um sólido, eu prefiro fazer assim do que com sólido direto. Mas se você quiser criar um sólido, você pode. A gente vai colocar aqui uma vinheta. E a gente bota um tanto de... O que for preto é onde vai estar nosso blur, sabe? Beleza, mais ou menos assim. Pode ser. Então isso aqui é o nosso map. Agora eu vou criar aqui uma camada. Ou pode ser aqui direto na imagem, eu vou colocar o Lens Blur. Não, na verdade é o Compound Blur. O que é esse Compound Blur? Ele vai colocar blur de acordo com o mapa que você tiver. Então eu vou colocar isso aqui como mapa. Vou colocar efeitos e máscaras. E aí a gente inverte o blur. Agora tá vendo que o blur já tá no fundinho? Isso é interessante. E aí que eu só vou criar uma cópia disso aqui pra não ficar essa partezinha preta, tá vendo? E agora, olha que interessante, ele tá com um blur bonitinho. A única coisa que eu vou fazer aqui também, que a gente tem que... Tá vendo que quando você não tem uma cópia, ele fica assim, com esse pretinho no final? A gente pode até colocar estender, mas eu prefiro só criar uma cópia aqui mesmo. E dar um blur em tudo isso. Aumentar só um pouquinho, não faz diferença. Ele já dá uma compensada. Mas beleza, esse aqui é o de menos para fazer esse efeito. Porque a gente vai diminuir bastante esse blur. A gente vai colocar só um 5. Então ele não faz muita diferença. Agora repara o efeito que ficou. Ficou uma composição interessante, ó. Ele ficou com um blur só no cantinho, como se fosse uma câmera mesmo, que faz esse efeito. E aí, pra gente melhorar aqui, a gente pode mexer no mapa. Então,
eu posso diminuir esse amount, eu posso diminuir esse ângulo. Então, deixar ele mais aberto, mais fechado. Eu vou deixar ele assim, mais ou menos. E agora, a gente já tem toda a nossa ambientação bonitinha. Eu acho que a única coisa que está faltando aqui é animar esse texto, né? Então, a gente poderia animar esse texto. Vou abrir aqui o Brasil Viewer para isso. Tá, eu abri aqui o Brasil Viewer e vamos colocar uma animaçãozinha de texto, ó. Eu acho que eu vou colocar só um fade, esse blur em fade aqui. Eu acho que ele é legal. Então eu vou colocar esse blurzinho aqui. Pã. E aqui eu vou colocar esse blur. Não, aqui eu vou colocar um blur mais trabalhado, ó. Esse que meio que abre, tá vendo? Eu acho ele estiloso. Então, ó, ele meio que abre, tá vendo? E aqui, um blur mais simplesinho. Então, ó, 2030. Legal, legal, curti. Agora é só a gente encaixar aqui vou tirar aqui o Brasil Viewer, que a gente não vai precisar mais dele. Agora a gente só encaixa aqui para a animação aparecer nesse comecinho, ó. E aí... Pô, ficou legal, ficou legal. Então, conseguimos animar aqui nossa imagem seguindo a referência. Aqui um título qualquer, né? Eu vou tirar esse texto, porque esse texto terei que colocar mais efeito e tal. Eu acho que o interessante é... Vou tirar essa cena 1, só pra gente ver só com imagem mesmo, né? Então, ó, deu esse zoom out. O mais importante é esse zoom out que eu queria ensinar pra vocês. E a gente também pode colocar aqui, eu acho que isso é importante, colocar o motion blur. Ó, o motion blur, ele faz isso aqui, cara. Essa borradinha, que eu acho que é importante. Vamos colocar em qualidade cheia, pra vocês verem. E aqui eu acho que é legal também colocar um efeito de partícula. Então vou colocar aqui uma partícula. Só que esses efeitos são bem pesados. O motion blur, partícula. Então eu vou dar um pré-render aqui para vocês verem como um todo. E assim a gente criou todo o nosso efeito dessa câmera 3D. A única coisa que faltou agora, que eu já ia me esquecendo, é para fazer uma transição usando aquele menininho, né? Para fazer isso é simples também, cara. Muito simples mesmo. Aqui eu só vou ter que aumentar o tempo da minha composição. Isso aqui é um problema, porque tudo aqui é pré-comp, né? Então eu tenho que estender. Então aqui o fundo, eu tenho que aumentar isso aqui para 20. Quem sabe a Brasil cria uma solução para isso também, né? Porque é ruim para fazer essa extensão, mas enfim. Eu vou até apagar, ocultar aqui essa cena 1. E beleza. Aqui eu preciso estender também. 20. Eu poderia ter usado o Time Remap, seria muito mais fácil, mas eu quis estender aqui as composições. Beleza. Agora vamos usar esse menininho aqui para a gente fazer a transição. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele mais ou menos... Cadê aqui o menininho? Mais ou menos no canto. Assim. Porque o que vai acontecer? Como ele está na frente do cenário, aqui vai ter que ser um efeito bem no olho, tá? Como ele está na frente, quando eu mover a câmera para o lado, ó, eu vou criar aqui. Chegou e tal. Vou criar um keyframe aqui. Quando eu mover a câmera para o ladinho, olha o que vai acontecer. Eu vou desativar o menino, ó. Vou tirar o menino aqui. Quando eu mexer para o lado, tá vendo que isso aqui tudo ficou duro? Essas bordas ficaram duras. O menino serve exatamente para suavizar isso aqui. Então, ele, apesar dele estar escondidinho, como ele está mais próximo da câmera, repara que ele está bem mais próximo da câmera, ele serve para fazer essa transição. Ele tampa esses quebradinhos. Então aqui, ele faz a transição e nisso você já conseguiria encaixar outra coisa. Aqui no caso não está funcionando tão bem porque o menino tem que estar mais frente ainda. Ó. Eu vou deixar ele mais próximo ainda da câmera. Ou mais distante, aí você precisa regular, né? Vamos ver se eu deixar ele mais distante, ele regula. É mais ou menos no olho esse efeito, tá? E agora ele já faz a transição certinha. Aí você
só encaixa outro vídeo aqui onde está escuro. Ó. Tá vendo que aqui, isso aqui é tudo alfa? Ou seja, isso aqui já serve para fazer uma transição para outra cena. Aí aqui tem a nossa cena, né? Você mexe a câmera para o lado. O Motion Blur dá uma boa ajudada em mesclar os elementos, ou você faz uma transição super lenta. Ó, faz aqui uma transição lenta. E aqui, onde é esse alfa, já é a próxima cena, que pode ser um footage, pode ser qualquer coisa. E simples assim, a gente fez toda essa nossa cena. Deixa eu ver a composição inteira. Aqui com câmera 3D e tudo. E ainda com a transiçãozinha nesse efeito interessante. Bem seguindo a nossa referência, né? Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal. E bom, eu acho que objetivo concluído. A ideia era isso, ver um pouquinho do vídeo e recriar os efeitos. Eu reparei que nesse vídeo ele usa bastante esse tipo de zoom out. Então, ó, aqui, eu acho que ele usa também. Eu acho que ele dá um zoom out na televisão, ó. Cara, mesma coisa. Tá vendo que é a mesma coisinha? Ao invés da janela, você vai usar uma televisão e colocar aqui esse efeito de zoom out. Outras transições é a mesma coisa, ó. Ó, aqui, ó, mexendo pro lado, tá vendo aqui a máscarazinha? Uma nova transição. Então você pode encontrar esse efeitinho o tempo todo, cara, é muito interessante. E eu acho que a gente conseguiu recriar aqui utilizando a Brazu de uma maneira bem ágil, né? Principalmente o Brazu 3D foi o protagonista nesse vídeo de hoje. E eu acho que a única coisa que faltou também é aquele efeitinho dele mexendo, né? Então, ó, aqui nesse homem ele tem uma certa animaçãozinha de um lado para o outro. Então a gente pode fazer usando o Puppet Pin. E a gente vamos usar aqui o Brazu Motion, né? Então eu vou criar aqui alguns pins. Só assim na borda. Acho que nem precisa criar aqui no centro, mas se quiser criar no centro, beleza. E aí aqui eu vou usar essa função Pin Nose da Brazu, que ele cria os nulozinhos pra gente controlar. É muito mais fácil fazer a animação assim, ó. Tá vendo? E agora a gente faz uma animação tipo dele indo pro lado ou pro outro. Acho que é mais ou menos assim que ele tava na referência, né? Tipo, como se eu estivesse balançando. É que no caso eu não criei keyframe, né? Esqueci de criar keyframe. Então vamos pegar esses aqui. Eu acho que eu vou animar só esses 4 nulos. Então, ó, cria aqui. Ah, já vem com aqui o position tá aqui, né? Então, no caso, se eu criar o pin null, ele sempre vai criar aqui na referência. Vamos puxar esses keyframes para cá. E aí a gente faz essa animaçãozinha aqui. Mais ou menos assim. E o resto eu acho que eu posso apagar os keyframes, que eu não vou animar eles não. Então eu fico só com os keyframes que eu vou animar, tá vendo? Eu posso até ocultar esses outros aqui. Deixa tudo oculto aqui. E aí fica bem mais fácil animar. Beleza? Anima para um lado, para o outro. E a gente pode jogar um loop out nisso tudo aqui. Ele fica assim balançando eternamente. Só falta a gente suavizar, né? Vamos colocar uma suavizaçãozinha de boa, 50-50. É, não ficou meio esquisito, né? Ele tá amassando a cabeça, mas como eu disse, é o efeito vocês vão regulando, né? Eu quero fazer algo mais rapidinho. É, agora ficou melhor. Eu quero fazer algo rapidinho para esse vídeo não ficar super longo. E agora a gente tem esse efeitinho final. Ó, o senhor tipo balançando. Eu achei que eu balancei demais, né? A cabeça dele acho que tá mexendo muito. Deveria ser um efeitinho mais singelo. Mas, pô, eu acho que foi missão concluída agora, de fato. Todos os efeitinhos da referência a gente fez aqui. E para fazer um vídeo longo assim, é só você ficar replicando essas técnicas, né? Aplica o 3D, dá zoom in, zoom out, faz essas composições com efeitinho, que a gente tem essa composição. Bom, eu acho que deu certo. Deixa eu dar um play aqui em loop, né? Em tudo isso.
E agora eu quero perguntar para você se você curtiu esse estilo de vídeo. Foi um videozinho mais longo, recriando um efeito. Eu acho que a gente pode fazer vídeos menores. Mas se vocês curtiram, por favor, comente aqui, compartilha. E deixe uma sugestão, pode me mandar vídeos, pode mandar vídeo pra gente que eu vou estar assistindo e quem sabe recriando aqui pra vocês, né? Meio que desvendando, digamos assim. E espero vocês no próximo vídeo. Valeu!